A Constituição brasileira prevê que o adolescente só deve começar a trabalhar a partir dos 14 anos e na condição de jovem aprendiz. Mesmo com legislações que proíbam o trabalho infantil, ainda são comuns no país os casos de crianças e adolescentes em situação de exploração. Quando eu comecei a trabalhar com 8 anos de idade, ali na Zé de Alencar, por ali, vendendo bombom. Desde 8 anos que eu vendo água de coco. Eu desde os 10 anos de idade. Eu tinha trabalho e ficar em casa sem fazer nada e eu vim pro sinal. O Ministério Público considera o trabalho doméstico e nos lixões como as piores formas de exploração. No entanto, todo tipo de trabalho repercute de forma negativa na vida da criança. O trabalho infantil impacta em 300% no aumento da evasão escolar, na faixa de 10 a 13 anos. Então, um dos prejuízos mais evidentes é o da educação. E tem os prejuízos da saúde. Há muitos casos de crianças que sofrem acidentes, mutilações e há casos, inclusive, de mortes de crianças envolvidas em situações de trabalho. Também tem um prejuízo para a infância, porque muitas delas acabam não tendo tempo de brincar, de exercer seus direitos de criança. No caso do trabalho infantil doméstico, também é um prejuízo para a convivência familiar. Apesar das ações de combate à exploração do trabalho infantil realizadas pelo poder público, o número de casos ainda é bastante elevado. Segundo dados do IBGE do ano de 2011, cerca de 3,5 milhões de crianças ainda são exploradas. O estado do Ceará, por exemplo, ocupa o 12º lugar, com mais de 60 mil crianças trabalhando. Para a psicóloga Ângela Alencar Pinheiro, integrante fundadora do NUCEPEC, falar de trabalho infantil já é falar de exploração e de violação de direitos. Nunca vi alguém defender o trabalho como uma ocupação saudável para todas as crianças e adolescentes. A criança que trabalha, ela fica muito mais propensa a ter um desempenho aquém do legal, do bom na escola. Isso contribui para que a estima, ou seja, a significação que ela tem de si própria, se rebaixe. Apesar de configurar crime, as opiniões sobre o assunto são divergentes. Trabalho errado, que a criança é para estar no colégio estudando, aprendendo para quando tiver mais velho ter um futuro melhor. Eu acho uma maldade, porque criança tem que ser criança, que tem que seguir os ritmos, as fases naturais da vida. É bom, para a criança que ela já cresce, trabalhando, já tem uma profissão, melhor do que estar na rua, fazendo coisas erradas, usando droga. Muitos dos adultos atuais trabalharam com a criança e esses adultos vêm com mais aceitação, tendem a aceitar mais o trabalho infantil. De geração em geração, essa violação de direito foi acontecendo e visto com naturalidade. Então, para essas pessoas, é preciso a gente trazer uma reflexão de que pelo fato de ter sido assim com as gerações anteriores, não significa que a gente tem que aceitar para gerações futuras. As autoridades competentes buscam formas de fiscalizar os casos que são considerados exceções, como o atletismo e trabalhos artísticos infantis. No Ceará Sporting Clube, o departamento de base toma medidas de assistência aos jovens atletas. É muito importante um atleta hoje que estude bem e nós aqui fazemos questão de que eles estudem. Por sinal, o clube até arca com alguns problemas em relação às suas necessidades de fardamento, de